Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma live de matemática da coordenação do primeiro ano do ensino médio. Então, conforme anunciado, hoje nós vamos trabalhar o objeto do conhecimento conjuntos e as relações de pertinência e inclusão. Lembrando que a avaliação de estudo já é no próximo sábado, às 7h15 da manhã, e terá duração de 90 minutos. Na sexta à tarde, nós teremos mais uma live, que será o nosso plantão de dúvidas. Eu reforço que essa live de sexta-feira não será uma revisão da matéria, será apenas para esclarecer as dúvidas que vocês pontuarem, ok? Bom, então eu vou começar com a recapitulação dos conjuntos numéricos que nós trabalhamos no início do trimestre e que vocês já tinham visto lá no ensino fundamental. O conjunto dos números naturais, representado pela letra N, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, né? Por causa da palavra Zahl, que no alemão significa número, o conjunto dos racionais, representado pela letra Q, por causa de quociente, porque os números racionais são aqueles que podem ser representados na forma de uma razão, na forma de uma fração, entre dois números inteiros, e o conjunto dos números reais. E nós vimos que existe uma inclusão entre esses conjuntos, ou seja, todo número natural também é inteiro, todo inteiro é racional e todo racional é real. Então aqui nós já temos a relação de inclusão entre esses conjuntos numéricos, né? Então nós podemos dizer que o conjunto N está contido no conjunto dos inteiros, ou, dependendo do ponto de vista, dizer que o conjunto dos inteiros contém o conjunto dos números naturais. É claro que há uma transitividade aqui, ou seja, o fato do conjunto dos naturais estar contido no conjunto dos inteiros e o conjunto dos inteiros estar contido no conjunto dos racionais, automaticamente o conjunto dos naturais está contido, né? Também é subconjunto do conjunto dos racionais. Ou seja, né, em outras palavras, se todo natural é inteiro e todo inteiro é racional, é claro que todo natural é racional, certo? Só para a gente ilustrar aqui. Beleza. Então vamos ver alguns exemplos aqui de elementos que pertencem ou não pertencem a cada um destes conjuntos. Então, por exemplo, nós sabemos que 3 pertence ao conjunto dos números naturais. Como o conjunto dos naturais está contido em cada um desses outros 3 aqui, é claro que o número 3 também pertence ao conjunto dos inteiros, pertence ao conjunto dos racionais e pertence ao conjunto dos reais. Agora, o menos 2, por exemplo, ele pertence ao conjunto dos inteiros, mas não pertence ao conjunto dos naturais, certo? Vamos ver agora, por exemplo, 3 quartos. 3 quartos, né, é uma razão entre dois números inteiros, é um número racional, mas este número não é inteiro, ou seja, 3 quartos não pertence ao conjunto dos inteiros e automaticamente não pertence ao conjunto dos naturais também, tá? Agora, por exemplo, raiz de 3 é uma dízima não periódica, né? Então é 1,732050808 e não há repetição, né? Se a gente continuar, essa dízima não periódica, né, por ser não periódica, não pode ser representado na forma de razão entre dois números inteiros. Ou seja, isso não é racional. Automaticamente também não é inteiro, muito menos natural, tá? Mas este número pertence ao conjunto dos números reais, é um número real. Ou seja, o conjunto dos números reais engloba todos os números racionais e irracionais. Beleza? Um outro exemplo de dízima não periódica é o famoso número irracional representado pela letra grega π, né? Que é 3,14159266535, uma dízima não periódica. Então, isso daqui também não pertence ao conjunto dos racionais, mas é um número real. Beleza? Ok.
Pessoal, durante a explicação, se surgir qualquer dúvida, basta postar essa dúvida no chat aí do nosso canal. E aí, ao final da explicação, eu vou reservar uns minutinhos aí para esclarecer essas dúvidas. Até porque, às vezes, alguma dúvida que é lançada corresponde a algo que ainda vai ser explicado. Então, encerrando a explicação, eu vou esclarecer cada uma das dúvidas que você tiver postado no chat. Beleza? Ok. Então, nós estamos trabalhando aqui as relações de pertinência, né? O símbolo de pertinência é este aqui. E nós estamos trabalhando a relação de inclusão. Né? Inclusão. O símbolo de inclusão é este aqui. Né? A relação de pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. Elemento pode ser um objeto qualquer. Pode ser letra, pode ser número, pode ser cor, pode ser país, pode ser animal, pode ser nome, pode inclusive ser outro conjunto, ok? Agora, a inclusão é relação sempre entre dois conjuntos, tá bom? A gente não trabalha a relação de inclusão comparando um elemento qualquer com um conjunto. Eu preciso ter dois conjuntos para compará-los, beleza? Então vamos ver algumas situações aqui. Nós vimos que para representar conjuntos, em geral, nós usamos chaves, né? Então, por exemplo, o conjunto é formado pelos elementos 1, 2 e 3, por exemplo. Né? Então, eu tenho aqui um conjunto com 3 elementos. Então, a relação de pertinência, que é uma relação entre elemento e conjunto, eu posso colocar um elemento aqui e perguntar, este elemento pertence ou não pertence a este conjunto? Tá? Então, por exemplo, eu pergunto aqui, o zero, por exemplo, o zero. O zero pertence a este conjunto? Ora, este conjunto tem apenas 3 elementos. Nenhum desses 3 elementos é o número zero, portanto, não pertence. Beleza? Agora, se eu perguntasse se o número 2 pertence a este conjunto. Assim, eu vejo 2 entre os elementos desse conjunto. Portanto, pertence. Tá? E aí, pessoal, eu já vou aproveitar esse exemplo aqui em que pertence para fazer o link com a relação de inclusão. Por quê? A relação de inclusão não é um objeto de conhecimento novo. Na verdade, é uma forma diferente de indicar a relação de pertinência. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? É que é o seguinte, quando eu digo que um elemento pertence a outro conjunto, isso equivale a dizer que o conjunto formado por este elemento está contido no referido conjunto. Então, essas duas coisas são equivalentes. Ok? Então, dizer que o elemento 2 pertence a este conjunto é equivalente a dizer que o conjunto formado por este elemento está contido, né, ou é subconjunto daquele outro. Beleza? Ok. Vamos ver uma outra situação aqui. Na live da segunda-feira passada, eu havia comentado com vocês que nas diretrizes de comando, o Coronel Vinícius ele destacou uma tríade sobre a qual todos os nossos trabalhos devem ser conduzidos, né? Todas as nossas ações. Fé, trabalho e família. E fé em quê, né? Fé nos valores, né? Fé na família, inclusive, e fé na superação do desafio atual, certo? E fé em quais valores? Né? Quando você entra aqui no colégio militar, logo ali após a portaria, você encontra ali uma lápide ali onde está escrito um dos princípios aí do aluno do colégio militar, né? Que é líder.
Claro que é um acento aqui na letra I, né? Mas só vamos recapitular aqui a que corresponde cada uma dessas letras. A lealdade, L de lealdade, I de iniciativa, D de disciplina, né? Que inclusive é uma das bases, é um dos pilares das Forças Armadas, E de estudo e R de respeito, pessoal. Respeito. Respeito a quê? Respeito às normas, respeito às autoridades, a começar pelos pais, respeito aos professores, em última instância, respeito às pessoas. Eu vou usar essas letras aqui para formar um conjunto, o seguinte conjunto. O conjunto formado pelas letras L, I. Eu disse que elemento pode ser qualquer objeto, objeto de qualquer natureza, inclusive pode ser outro conjunto. Então, por exemplo, entre os elementos deste conjunto, eu vou colocar o conjunto formado pela letra D. Então, esse aqui é um conjunto unitário, só tem um elemento. E, por fim, vou colocar só mais um elemento neste conjunto, que vai ser outro conjunto. O conjunto formado pelas letras E e R. Tá? Ok. Eu vou chamar esse conjunto aqui, ó, de conjunto X. Quantos elementos possui esse conjunto X? 1, 2, 3 e 4. Possui 4 elementos. Cuidado. Aqui eu não tenho 2 elementos, aqui eu tenho um elemento apenas, que é um conjunto com 2 elementos. Tá bom? Então eu tenho 4 elementos no conjunto X. Como X é um conjunto, então eu posso perguntar se determinado elemento pertence a ele ou não, certo? Beleza. Então, por exemplo, se eu perguntar o seguinte, a letra I pertence ou não pertence a X? Ora, a letra I é um dos elementos de X, então pertence, beleza? Agora, se eu perguntasse o seguinte, a letra D pertence ou não pertence a X? Ora, por acaso, a letra D é um dos 4 elementos? Não, a letra D não é um dos 4 elementos. Aí você pode estar confuso aí, pode estar se perguntando, não, mas a letra D está lá dentro. Não, repare, quem é elemento do conjunto X não é a letra D. Quem é elemento do conjunto X é o conjunto unitário que, por acaso, tem como elemento a letra D. Tá? Então, a letra D, sozinha, ela não pertence a X, não é elemento de X. Tá bom? Da mesma forma, a letra R também não pertence a X, porque R não é um dos 4 elementos de X. Por acaso, R é elemento de um conjunto que aparece entre os 4 elementos de X. Beleza? Agora eu comentei o seguinte, né? Deixa eu só mudar essa letra E aqui para você também não confundir com o símbolo de pertence, né? Beleza. Então, eu já havia comentado que a relação de inclusão é apenas uma outra maneira de expressar a relação de pertinência, né? Então, por exemplo, ao escrever aqui, ó, I pertence a X, como é que eu poderia escrever a mesma ideia usando a relação de inclusão? Dizer que o elemento I pertence ao conjunto X equivale, tá? É a mesma coisa que dizer que o conjunto cujo elemento é a letra I está contido em X. Tá bom? Beleza? Agora, se eu perguntasse, por exemplo, o conjunto com a letra D dentro está contido em X? Ora, eu faço o caminho inverso. Para ver se esse conjunto está contido em X, basta eu apagar as chaves e perguntar se este elemento pertence a X. Eu já tinha visto aqui, ó, que D não pertence a X. Ora, então se D não pertence a X, então o conjunto formado pela letra D apenas não está contido em X. Beleza? Tá bom? Professor, mas o conjunto com a letra D dentro está entre os elementos de X. Então o que você está me dizendo é que o conjunto com a letra D, ele pertence a X.
Tá bom? O fato dele ser um dos elementos de X significa que ele pertence, não que ele está contido. Agora, essa pertinência equivale à seguinte inclusão. Basta eu acrescentar mais um par de chaves e agora eu troco pertence por contido. Ok? Então, dizer que o conjunto unitário formado pela letra D pertence a X é a mesma coisa que dizer que o conjunto, cujo elemento é o conjunto com a letra D, está contido em X. Beleza? Pessoal, é bom a gente ter clara essa distinção para não cometer alguns dos erros que eu vou ilustrar aqui agora, tá? Por exemplo, nós vimos que o conjunto dos naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, certo? Beleza. Agora, e se eu escrevesse isso aqui, ó? O conjunto dos naturais está contido neste conjunto? Ora, o que é o conjunto dos naturais, né? Eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, né? Vamos considerar o zero, embora não haja consenso em relação a isso, mas quando a gente quiser excluir o zero, a gente usa o asterisco no conjunto, beleza? Então, isso aqui está contido. Agora, repare, eu já tenho aqui, ó, um par de chaves. Já tenho. Agora, o que é o conjunto dos inteiros? Bom, como eu acabei de dizer, é outro conjunto. Então, é o conjunto que nós temos infinitos negativos, o zero e infinitos positivos. Beleza. Então, olha, perguntar se este primeiro conjunto está contido no segundo conjunto equivale a fazer a mesma pergunta, né? Trocando a inclusão pela pertinência. Só que ao trocar a inclusão pela pertinência, o que eu faço? Eu elimino essas chaves aqui. Então, agora a pergunta é a seguinte: os elementos 0, 1, 2, esses infinitos elementos, eles pertencem ou não pertencem a este conjunto? Pense aí. Esses elementos pertencem ou não pertencem a esse conjunto? Ora, se você reparar, o conjunto aqui da direita é um conjunto unitário. Não, professor, você está maluco? Como assim um conjunto unitário? Eu estou vendo infinitos elementos ali. Não, sim. O conjunto da direita é um conjunto unitário, sim. Ele só tem um elemento. Qual elemento ele possui? Por acaso, um outro conjunto. Então, tudo isso que você está vendo aqui é um elemento só, que é o conjunto dos inteiros. Ora, ele é um conjunto unitário, ele só tem um elemento. Se ele só tem um elemento, então a resposta a esta pergunta aqui é óbvia, né? Será que eu posso ter infinitos elementos pertencendo a um conjunto unitário? É claro que não. Então, não pertence, né? Veja, o 0 não é elemento deste conjunto, o 1 não é elemento deste conjunto, o 2 não é elemento deste conjunto. Quem é elemento deste conjunto? Aliás, quem é o elemento deste conjunto? O conjunto dos inteiros, tá? Se não pertence, então aqui não está contido. Beleza? Então, cuidado, tá, pessoal? Uma outra coisa, né? Uma outra confusão que a gente nota com uma certa frequência, a representação do conjunto vazio, né? Então, nós sabemos que uma das maneiras de representar o conjunto vazio é usar a letra grega φ, né? A letra grega φ maiúscula. Pois é. Então, a gente usa essa letra grega para representar o conjunto com qual elemento dentro? Nenhum. Conjunto vazio. Vazio de elementos, sem elementos. Beleza. E aí o camarada encontra isso aqui, ó. As chaves com a letra grega φ dentro. Isso aqui é conjunto vazio? Isso aqui não é conjunto vazio. Isso aqui é um conjunto unitário. É claro que ele não é vazio porque eu estou vendo algo dentro dele, tá? E conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento. Neste caso aqui, qual é o elemento dele? A letra grega φ, tá? Beleza? Bom, uma propriedade que nós conhecemos é que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. Como assim? Isso mesmo, estou dizendo que o conjunto vazio está contido, né,
em qualquer outro conjunto, né? Vou representar aqui por A, né? Qualquer que seja o conjunto A. Podendo A, inclusive, ser vazio, tá? Por que o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto? Vamos entender isso aqui, né? Bom, nós vimos que, para concluir que um conjunto é subconjunto do outro, eu tenho que verificar que os elementos do primeiro pertencem ao segundo conjunto, não é? Então, para você entender essa inclusão aqui, eu vou ilustrar, por exemplo, o seguinte. O conjunto formado pelos números 1 e 2, ele está contido no conjunto formado pelos números 1, 3 e 4, por exemplo? Então, nós sabemos que verificar a inclusão equivale a verificar uma pertinência. Qual a pertinência? Se eu apagar as chaves aqui, os elementos que eu encontrar, que no caso são 2, eles pertencem ao conjunto da direita? Ora, o 1 pertence, verdade, o 1 pertence ao conjunto da direita. Mas existe um elemento aqui, que é o número 2, que não pertence ao conjunto da direita. Pois bem, basta encontrar um elemento no conjunto da esquerda, fora do conjunto da direita, para concluir que o primeiro conjunto não é subconjunto do segundo, tá? Não é. Ou seja, a maneira de verificar que um conjunto não está contido em outro é encontrar um elemento no primeiro conjunto que não pertença ao segundo, beleza? Tá, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu quisesse, né, porque se o conjunto vazio não estivesse contido em algum outro, eu deveria ser capaz de exibir algum elemento dele que não pertence ao outro conjunto. Ora, mas o fato é que o conjunto vazio não tem nenhum elemento, então é impossível mostrar um elemento dele que não pertença a um outro conjunto. Então, automaticamente, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro, beleza? Inclusive de si próprio, claro. Aliás, todo conjunto é subconjunto de si próprio, beleza? Tá. Pessoal, antes da gente ver mais exemplos, deixe eu fazer uma recomendação aqui. Lá no nosso portal do AVA, né, nós temos lá os blocos de cada uma das sequências didáticas, e você já tem lá o bloco da revisão para a E. Então, nesse bloco, a gente já selecionou alguns materiais direcionados para a nossa avaliação, tá bom? Então, exercícios, né, correção de exercícios, videoaulas, e aí eu vou fazer destaque para 5 videoaulas, tá? 5 videoaulas bem direcionadas aí para a nossa avaliação de estudo. Essas videoaulas estão lá no canal Mais Temática, tá? Inclusive, após essa live, né, a revisão de hoje ela vai ser disponibilizada no canal Mais Temática também. Então eu vou dizer agora aqui para vocês quais são essas 5 videoaulas que, vamos dizer assim, o farol aí para a E, tá? Então, as 2 primeiras são justamente as de relações, tá? Então, você vai ver lá, tem uma videoaula de relações de pertinência e há uma outra de relação de inclusão, beleza? Tá, então a parte de conjunto são essas 2 videoaulas aí, beleza. Depois, ó, tem uma videoaula lá que é assim, ó, intervalos, né? Tabela de frequências. Então, essa videoaula que mostra tabela de frequências por meio de intervalos é muito importante também. E, por fim, uma videoaula de função afim e uma videoaula de função quadrática. Qual videoaula de função afim? A videoaula cujo título é assim, ó, função afim, taxa média de variação. Beleza? E a videoaula de função quadrática eu vou disponibilizar no canal amanhã ao meio-dia. Beleza? Então, o farol aí para a E são essas 5 videoaulas lá do canal Mais Temática. Ok? Essa que eu vou disponibilizar amanhã de função quadrática, o título vai ser o seguinte, né? Função quadrática, aplicação na física. Então lá eu vou comentar a resolução de um problema de física usando função do segundo grau. Beleza.
Pessoal, antes de avançar um pouco mais aqui no assunto, deixa eu comentar o seguinte. Como eu falei que a relação de inclusão é uma relação entre dois conjuntos, se você se deparar, por exemplo, com uma questão em que pergunta, sei lá, se o número 2 está contido ou não no conjunto dos inteiros. Pessoal, olha só. Relação de inclusão é relação entre dois conjuntos. Dois conjuntos. O que eu tenho aqui é um conjunto? Sim, aqui de fato é um conjunto. Mas o que eu tenho aqui desse outro lado não é um conjunto, é um número. Então você não tem nem que pensar, tá? Então se aparecer uma questão perguntando se algo que não é um conjunto está contido ou não está contido em um outro conjunto, automaticamente, ó, a sentença é falsa, tá? Então não tem nem que pensar, né? Ah, pi está contido em n. Professor, não está contido porque pi não é natural. Não é por isso. Não está contido porque o pi aqui, ele sequer é conjunto, tá? Não é conjunto. Professor, lá em cima não está errado, não, porque eu sei que o 2 é um número inteiro. Sim, o que você está me dizendo, então, é que o 2 pertence ao conjunto dos inteiros, tá? E o fato do 2 pertencer ao conjunto dos inteiros equivale, né, a uma sentença de inclusão. Qual sentença de inclusão? Que o conjunto com o número 2 dentro está contido no conjunto dos números inteiros. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Então, o nosso chat aí da live está aberto, né? Então, até o momento não foi lançada nenhuma dúvida. A gente fica à disposição, pessoal, para tirar dúvida lá no AVA, né? Você pode mandar mensagem pelos meios que já têm sido utilizados, inclusive o fórum, tá bom? E aí, recordando aí que na sexta-feira, à tarde, vamos ter uma live de plantão de dúvida. Não é aula de revisão para pessoal. Então, não espere que eu venha na sexta-feira, nessa live, para revisar os assuntos da nossa Não é aula de revisão, será plantão de dúvida, de modo que você só terá proveito nessa live se efetivamente listar suas dúvidas e postar para a gente no chat, ok? Então, pessoal, para a gente fechar, eu vou convidar aqui um camarada para fazer o encerramento, tá? É isso aí, pessoal! Bons estudos! Uhul! Pessoal, então a gente teve uma visita aí, né, da Walt Disney e na sexta-feira, então, a nossa live com o plantão de dúvidas. Até a próxima e bons estudos!